Tudo certo, pessoal? Nessa aula a gente vai falar de um novo tema, um novo tipo de ligação. Vamos relembrar lá? A gente já estudou a ligação iônica, ligação metálica. Na aula de hoje a gente vai estudar a ligação covalente, pessoal. Bora lá! A gente já viu lá que o Lewis e o Costello eram dois cientistas que elaboraram a teoria ou regra do quinteto, tá? Onde eles falavam assim, que os átomos buscam ficar com 8 elétrons na última camada. Na prática, a camada cheia, tá? Porque o hélio, ele fica estável com 2. E eles compararam essa estabilidade com os gases nobres. Porque, olha, todos os gases nobres têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2. Mas o hélio só tem a camada K, e essa camada K está cheia. Então eles pensaram assim, olha, os átomos vão ficar estáveis quando a última camada deles estiver cheia. E aí a gente viu que essa regra é muito válida para os elementos representativos, o grupo A da tabela periódica, ou seja, metais alcalinos, alcalinos terrosos, família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os outros que são os gases nobres, tá? É uma generalização. Nem sempre a gente vai ver que ela vai cumprir, mas ela funciona muito bem para uma boa parte dos elementos. A gente já viu lá na ligação iônica que lá os átomos ou perdiam ou ganhavam elétrons para ficar com a última camada cheia. Aqui a gente vai ver um outro modelo de ligação, que é a ligação covalente, tá? Então, pessoal, o que é a ligação covalente? Ela ocorre quando os átomos apresentam elevada eletronegatividade e grande tendência de ganhar elétrons, que é a afinidade eletrônica. O que é a eletronegatividade mesmo? É a força com que um átomo atrai os elétrons do átomo vizinho. Então ele tem grande capacidade, o átomo eletronegativo tem uma grande capacidade de atrair os elétrons do átomo vizinho. Tá? E também esses elementos que formam a ligação iônica têm grande tendência de ganhar elétrons. Só que os dois átomos têm grande tendência de ganhar elétrons, tá? Que é a grande afinidade eletrônica. Os elementos também apresentam elevada energização, ou seja, eles não têm tendência a perder esses elétrons. É muito difícil desses átomos perder esses elétrons. Então não é a transferência de elétrons de um átomo para outro, mas sim o que? O compartilhamento de elétrons. Então, no caso da ligação covalente, um átomo não doa elétrons para outro. Ele compartilha um par de elétrons, onde que esse par vai contar para os dois átomos. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos um par de elétrons sendo compartilhados. Ou seja, esses dois elétrons aqui, azulzinho e vermelhinho só representativo, eles pertencem para os dois átomos ao mesmo tempo. E se a gente olhar a camada de valência do cloro, tem desse átomo cloro aqui da nossa esquerda, tem 2, 4, 6, 7, 8 elétrons. Porque o par conta para os dois átomos ao mesmo tempo. Então esse átomo da esquerda está estável. E o da direita também. 2, 4, 6, 7, 8. Então os dois átomos ficam a última camada, a camada de valência cheia. Então ocorre esse compartilhamento. Ou empréstimo do par eletrônico, como a gente vai ver na ligação dativa, mas isso vamos deixar mais lá para frente, tá, pessoal? Então, olha, o par de elétrons ele é compartilhado, ele fica entre os dois átomos e ele vai pertencer aos dois átomos ao mesmo tempo. Esse par de elétrons vai ficar, como eu falei, entre os dois átomos. Quando os elementos químicos se organizam em ligações covalentes, o composto é determinado molecular, porque forma moléculas. Então, pessoal, quando a ligação covalente ocorre, isso possibilita a formação de não de aglomerados, como na ligação iônica e metálica. Aqui você tem compostos discretos, seja separadinhos, são as moléculas. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é um composto molecular, a água é um composto molecular. Aqui o gás oxigênio, hidrogênio, gás carbônico que estão no ar. São compostos moleculares. E esses compostos moleculares vão formar por quais elementos? A ligação vai ocorrer entre um não metal e um não metal. Um não metal e o hidrogênio. Hidrogênio e hidrogênio, tá? Eu coloquei os elementos aqui que basicamente formam ligação covalente, tá? O hidrogênio, hidrogênio e aqui os não metais, certo? Eles são basicamente... Detalhe, pessoal. Grande parte dos elementos, dos materiais que a gente conhece, das substâncias que a gente conhece, são formados por ligação covalente, tá? Por mais que existam os outros tipos de ligação, a maioria dos compostos que existem, que a gente conhece, são formados por esse pequeno número de elementos aqui. Tirei os gases nobres daqui por quê? Gases nobres não fazem ligação.
Vamos entender mais a fundo o que é ligação covalente? Pessoal, ligação covalente normal ou simples, quando dois átomos ou mais átomos se unem para formar uma molécula, tá? Eles distribuem seus elétrons periféricos, os elétrons de valência, de maneira que compartilham mutuamente um ou mais pares de elétrons, como a gente vai ver. Cada elétron da ligação provém de um dos átomos. E esses átomos vão adquirir a configuração eletrônica dos gases nobres mais próximos da tabela periódica, tá? Configuração eletrônica. Eles vão adquirir o mesmo número de elétrons. Eles não vão mudar o elemento químico. Só a quantidade de elétrons que vai ser alterada e vai ficar igual do gás nobre mais perto. Por exemplo, aqui naquele exemplo anterior do cloro, se tinham dois átomos de cloro, cada um com 7 elétrons. Esse elétron desemparelhado que a gente chama, que está sozinho, de cada átomo se liga formando uma ligação covalente, tá? Que essa ligação covalente é o compartilhamento desse par de elétrons que vai ficar no meio dos dois átomos, tá bom? Pessoal, exemplos. Na molécula de hidrogênio H2, que é a molécula mais simples que a gente conhece, cuja distribuição eletrônica é hidrogênio, tem um próton, então tem um elétron. Configuração, distribuição eletrônica 1s1. Falta um elétron para ele completar essa camada K, que vai até 1s2. Então falta um elétron para o átomo de hidrogênio ficar estável. Então como é que ele resolve isso? Dois átomos de hidrogênio, por exemplo, se unem, cada um fornece um elétron, eles formam um par, esse par de elétrons aqui representado é compartilhado entre esses dois átomos, formando o que a gente chama de ligação covalente, tá? Aqui, pessoal, tanto faz colocar o parzinho de elétron aqui, um de frente de lá, na horizontal ou na vertical, tá? O importante é colocar entre os dois átomos, tá bom? Beleza? E aqui que a gente percebe? Os elétrons são atraídos pelos núcleos positivos e os núcleos positivos, um núcleo repele o outro. Quando o par geralmente é representado por um traço, tá? Quando a gente é representado só por um traço, é uma ligação covalente simples, do tipo sigma, tá? Então, quando a ligação é um compartilhamento de dois elétrons, é uma ligação simples e é representada por um traço, tá? E a gente representa assim, ó, por exemplo, o hidrogênio pode ser representado dessas 4 formas. Forma estrutural, tá? Aqui, a fórmula de Lewis. A fórmula molecular H2, a quantidade de átomos. A fórmula de Lewis representa os elétrons de valência. E aqui a representação de átomos, tá? E aqui um tracinho no meio indicando a ligação. Vamos fazer mais alguns exemplos? Por exemplo, pessoal, na molécula de água, ela tem fórmula H2O, tá? Por que ela tem essa fórmula? O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. O oxigênio, se a gente faz a distribuição, ele tem 6. Então, o hidrogênio só precisa fazer uma ligação. Ele sempre vai fazer uma ligação. Por que ele sempre vai fazer uma ligação? Falta um elétron para ele completar a camada dele. O oxigênio tem 6. Falta 2. Então, o oxigênio, tá, precisa se ligar, fazer 2 ligações. Só que o hidrogênio só uma. Então, um hidrogênio se liga ao oxigênio. Só que o oxigênio precisa de mais uma ligação. Então, vai ter mais um hidrogênio ligado a ele, formando H2O. Em outras palavras, os átomos vão buscar fazer ligações até ficarem com a camada cheia. Hidrogênio vai buscar fazer uma ligação para ficar com 2 elétrons. Os demais elementos vão tentar ficar com 8. Se o oxigênio tem 6 na última camada, faltam 2. Então, ele vai fazer 2 ligações. Essas 2 ligações podem ser com 2 átomos diferentes, como aqui, ó, 2 hidrogênios. Ou como a gente vai ver para frente com o mesmo átomo. Tá bom? Por exemplo, aqui, pessoal, na molécula de O2, que é o gás oxigênio. O oxigênio só tem átomos de oxigênio, como a gente viu, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Faltam 2 elétrons para ele completar o teto. Então, ele vai fazer 2 ligações. Só que se ele pode fazer com outro átomo de oxigênio. Então, 2 átomos de oxigênio formam entre si 2 ligações. Esse par de elétrons, cada par de elétron, vai pertencer para os 2 átomos de hidrogênio ao mesmo tempo. Então, vamos contar aqui com quantos elétrons cada átomo ficou. Começando pela esquerda. Esse átomo ficou com 1, 2, 3, 4.
5, 6. Espera aí, professor. 7, 8. Por que o professor contou esses 4 elétrons? Porque esses 2 pares estão envolvidos na ligação. Então, pertencem aos 2 átomos ao mesmo tempo. Então, esse átomo da esquerda aqui de oxigênio ficou com 2, 4, 6, 8 elétrons. Ficou estável. Esse átomo da direita ficou com 2, 4, 6, 8. Também ficou estável. Beleza? Bora lá. Ela geralmente é representada assim, ó. 2 tracinhos, porque são 2 pares de elétrons compartilhados. Não, a gente não trabalha com número ímpar, pessoal. Sempre é par de elétrons. Daí, como a gente vai ver mais para frente, quando é 2 pares, quando é uma ligação de 2 traços, é chamado dupla. E uma dessas ligações é chamada de pi, tá? Aqui, ó, é representado como molécula, aqui a fórmula molecular, O2, tá? E essa representação inicial aqui é de Lewis. A representação de Lewis é que tem os elétrons em volta. Podemos ter moléculas maiores, pessoal. Enormes. A gente não vai trabalhar muito aqui, mas gigantes. Um exemplo de uma molécula um pouquinho maior é a molécula de CO2, gás carbônico, né? Aquele gás que a gente exala, ou que está presente no refrigerante, né? Pessoal, na água gasificada. O carbono, ele tem fazendo a distribuição dele, ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio tem 6. Como vocês já estão cansados de falar, né? O oxigênio precisa fazer 2 ligações. Porque ele falta 2 para ele ficar com 8. O carbono precisa fazer 4. Ele tem 4, falta 4. E aí como é que ele faz? Se faltar 4 elétrons, ele vai ter que fazer 4 ligações. Só que o oxigênio só precisa fazer 2. Quando um átomo de carbono se liga a um átomo de oxigênio, eles formam uma ligação dupla aqui entre eles. Beleza? Esse oxigênio foi com 2, 4, 6, 8. Ficou com 8 elétrons, está estável. E esse átomo de carbono precisa se ligar mais um oxigênio, porque ele precisa ficar com 8. Quando ele se ligou só um oxigênio, ele ficou com 6. Ele precisa ligar mais um para ficar com 2, 4, 6, 8. 8 elétrons na camada de valência. Aqui é a representação de Lewis. Aqui é a forma estrutural, que a gente fala que o átomo de carbono faz 2 duplas ligações com o oxigênio, tá? E aqui é a representação da molécula. Sempre vai ser assim, os átomos vão tentar ficar com a última camada cheia, tá? Tirando o hidrogênio com 8 elétrons na última camada. Existe um outro tipo de ligação covalente, pessoal, que é chamado dativa. Ligação covalente dativa é caracterizada pelo fato do par eletrônico responsável pela ligação entre os 2 átomos ser originários apenas de um desses átomos. Então, olha, aqui cada um dos átomos cedeu um elétron para formar o par. Na ligação covalente dativa, não. Só um dos átomos cede 2 elétrons para fazer a ligação, tá? Pode acontecer de um átomo colocar um par de seus elétrons periféricos, ou de valência, à disposição do outro átomo, permitindo que esse apresentar seu octeto. Na ligação dativa, pessoal, os elétrons são emprestados. Então, um átomo empresta um par 2 elétrons para o átomo vizinho para preencher seu octeto, tá bom? Então, olha aqui, ó, na ligação dativa, os elétrons são emprestados em pares, não havendo ligação com apenas um elétron. Existe ligação covalente com um elétron, porque ela não é a força de compartilhamento de um elétron, ela não é forte o suficiente para segurar os 2 átomos, tá bom? Beleza? Observação, pessoal, só para a gente antes de terminar. Convencionou-se representar que a ligação dativa é representada por uma seta. Então, a ligação dativa sempre vai ser orientada por uma seta, que do átomo que cede o par de elétrons para o átomo que recebe. Então, olha aqui, ó. Porém, modernamente, o uso da seta indicadora dativa tende a ser substituído por uma ligação que indica covalente normal. Então, está desaparecendo isso, pessoal. Mas olha aqui, ó. Nesse caso, tá vendo essa setinha? Ela está dizendo que o par de elétrons do enxofre está sendo emprestado para o oxigênio para fazer uma ligação covalente simples. Como é um tracinho, é uma simples. Uma ligação coordenada não é diferente de uma ligação normal, tá? O normal e coordenada são apenas termos, assim, pessoal, convenientes para indicar a origem dos elétrons do par compartilhado. Na ligação normal, cada átomo, digamos assim, cede um elétron. Na ligação covalente coordenada, apenas um dos átomos cede um par para fazer a ligação.
Um exemplo aqui, pessoal, na molécula de SO3, o enxofre é o átomo central. Esse papel é estabilizar os átomos periféricos um de cada vez. O enxofre faz uma ligação dupla com um dos oxigênios e uma nativa com cada um dos demais oxigênios. Pessoal, o enxofre, fazendo a distribuição eletrônica dele, ele tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também tem 6. Quando eles formam os compostos aqui, vamos olhar a forma estrutural, o enxofre faz uma dupla ligação com o oxigênio. E o enxofre já fica estável. Mas ele se encontra ligado a dois átomos de oxigênio, mais átomos de oxigênio em excesso. E aí o que é a explicação é que o átomo de enxofre cede um par de elétrons para cada oxigênio para formar mais uma ligação. E aí sim você tem a estabilização. A ligação covalente também é um modelo para você explicar a origem dos compostos. Você pode pensar que essas ligações covalentativas são um tanto estranhas, mas as dativas, o termo mais antigo, coordenadas, mas elas são modelos para a gente explicar como que algumas moléculas não existem. Existem, mas não fazem sentido pela regra do quinteto normal. Beleza, galerinha? Então a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente trabalha alguns casos especiais de ligação coordenada. Belezinha? Até mais, galera!